Mas esse vai ser o tema da nossa live de hoje, excesso de fome. O que está acontecendo com você que tem muita, muita, muita fome, uma fome que não acaba, uma fome insaciável. Bom dia, som está ok, obrigada, muito obrigada. Bom, vamos começar a falar sobre isso então? Fome, excesso de fome, o que está acontecendo no seu corpo, no seu organismo, que tira você dos seus objetivos, que às vezes você quer começar um plano alimentar, quer começar uma nova dieta, vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra dieta, porque todo mundo faz dieta. Se você come, você faz dieta. Então, enfim, eu gosto muito de falar o seu plano alimentar, o que quer que você esteja comendo agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando nós estamos falando de fome exagerada é se hoje você consegue diferenciar com tranquilidade fome de vontade de comer. Porque vamos entender isso. A fome, ela é um efeito, uma sensação fisiológica que você sente o seu estômago vazio mesmo. Então você sente que seu estômago está vazio, sente que você conseguiria comer ali um prato de comida. E geralmente quando você está com fome de fato, você comeria comida de verdade. Você tem um apetite para comida de verdade. Quando você está com vontade de comer, geralmente é quando você quer comer coisas muito específicas. Então, por exemplo, quero comer um chocolate, quero comer um pedaço de bolo, quero comer um hambúrguer, quero comer um bife à parmegiana, por exemplo. Então, não que você não possa, né, ter fome para comer tudo isso que eu estou falando, mas a vontade de comer, ela vem muitas vezes por alimentos específicos, ricos em açúcar, ricos em farinha, ricos em gordura, ricos em sal, ou seja, aqueles alimentos hiperpalatáveis, que são muito gostosos. Então, a minha primeira pergunta para você, se você quer aprender a diferenciar e entender esse seu excesso de fome, é se hoje você tenha condições, se você consegue diferenciar no seu organismo quando de fato você está com fome, a fome fisiológica, e quando você está com vontade de comer. Porque essa dieta de hoje em dia, né, a alimentação que as pessoas têm hoje é muito voltada para a vontade de comer. Então, às vezes, você passa o dia com uma sensação de vazio, mas você fica com aquela vontade de comer o dia inteiro. Mas se você parar para pensar e analisar e observar o seu corpo, você não está de fato com fome fisiológica. E aí, eu já falei aqui em outras lives, em outros conteúdos, como que você sabe também que você está com essa fome fisiológica? Você pode sempre se perguntar se neste momento que você quer comer algo, você comeria 2 ovos cozidos gelados? Comeria? Ou eu tenho que fazer essa adição, essa pergunta, porque, gente, eu tenho uma cliente que ela ama ovo. E ela fala, eu comeria 2 ovos cozidos gelados em qualquer momento. Então, ela é, vamos dizer assim, a exceção dessa regra, tá? Ela adora ovo. Eu também adoro ovo, mas eu não adoro ovo cozido gelado. Entende? Então, algumas pessoas gostam de ovo, então eu sempre pergunto, você comeria 2 ovos cozidos gelados ou você comeria um peito de frango gelado? Aquele que você tá tirando da geladeira agora, não vai dar nem pra esquentar, ele já tá grelhado, já tá pronto. Você comeria esse peito de frango? Então, você tem que se perguntar isso. Isso é um ótimo indicativo, isso é um ótimo exercício para você saber se você está de fato com fome fisiológica. Porque muitas vezes você vai entender que você está com vontade de comer algo específico. Você está com vontade de comer, muitas vezes, carboidrato, tá? Carboidrato vindo do quê? Pão, bolacha, coisas com farinha e muito açúcar. Bolo, chocolate,
tá? Então, essa é a primeira coisa que você sempre tem que saber diferenciar se você quer resolver a questão da fome. Ok, então agora eu já entendi que talvez eu tenha uma questão com vontade de comer, então eu devo ter outros conteúdos aqui, eu tenho outros conteúdos aqui falando, outros conteúdos falando de vontade de comer. Então, esse não é o tema da nossa live de hoje, tá? A nossa live de hoje é mais a gente vai focar na fome. Mas a gente precisa tirar essa questão da frente, né? Da vontade de comer, porque você precisa saber diferenciar. Então, vontade de comer, existem vários outros fatores que influenciam. E aí você vai resolver de outra forma. Tá? Então, bem rapidamente, precisa investigar se você não está lidando, por exemplo, com o vício em comida, se você não está com alguma questão do hábito muito forte naquele momento de comer certos alimentos, se você não está com questões fisiológicas, desequilíbrios hormonais, síndrome fúngica, tem vários fatores que influenciam na vontade de comer, tá? Até mesmo a sua mente, o hábito, como eu falei, o horário de comer todos os dias aquele alimento naquela quantidade. Então, muita gente que tem compulsão à noite, né? Ali existe um fator hábito também muito forte, certo? Então você também precisa fazer um detox de dopamina desse hábito e daquele alimento muitas vezes, tá? Então lidar com vontade de comer aí é outro departamento, são outros tópicos. Então a gente vai falar de fome. Então uma vez que você sabe agora então diferenciar a sua fome da vontade de comer, então vamos falar de fome. O que está acontecendo? Você identificou, falou assim, não, eu comeria um peito de frango gelado, eu estou com fome de fato. Eu comeria 2 ovos cozidos gelados, eu estou com fome de fato. Ok, o que está acontecendo então? Primeira coisa, nós temos mais de 8 hormônios relacionados à fome e à saciedade. Então, eu vou mencionar alguns aqui, tá? Nós temos a grelina, que é um hormônio que indica que nós estamos com fome. Então, quando o seu estômago esvazia um pouco, esse hormônio da grelina é liberado, por exemplo. Nós temos o hormônio da leptina. A leptina, ele regula o nosso apetite e é o hormônio da saciedade. Então, quando você come, seu intestino libera esse hormônio da leptina e você avisa para avisar o seu cérebro que você já está satisfeito, satisfeita. Então, para que servem os hormônios? Os hormônios, eles são mensageiros. Eles servem para avisar o seu corpo, o seu cérebro, para fazer algo ou parar de fazer algo, para agir de certa maneira. Então, ele vai mandar sinais para o seu corpo. Então, nós temos mais, como eu falei, de 8 hormônios relacionados à fome e à saciedade. Grelina e leptina são 2 deles. Temos também o CCK, por exemplo, tá? O CCK é um hormônio que, quando você come, e você come para saciar, você tem aquele leve estufamentozinho da barriga, sabe? Aquela leve dilataçãozinha da barriga, que é, na verdade, ideal para ativar esse hormônio. Então, quando você tem, não é comer para se estufar, não é comer para, não é comer em excesso, mas quando você come o suficiente para saciar, você tem aquela leve dilatação, tá? E o seu corpo indica, né, vai começar a liberar CCK para indicar que você está saciado, certo? Então nós temos vários hormônios, tá? Temos o glucagon também que está envolvido nesse processo, temos a insulina, temos o cortisol, nós temos outros hormônios, tá? Que indicam fome e saciedade. Quando você come, por exemplo, um prato de macarrão, ali nós temos basicamente carboidrato, tá? Só carboidrato. Não temos proteína e não temos gordura. E aí o que acontece? Esse prato de macarrão, ele vai sinalizar alguns desses hormônios, mas ele não vai sinalizar todos. Por exemplo, esses 8 hormônios relacionados à fome e à saciedade. Então entende porque muitas vezes, dependendo do que você come, você vai ficar com fome ainda? Porque esses hormônios, eles precisam dos 3 macronutrientes. Então, o que são os macronutrientes, né? Gordura, proteína e carboidrato. Então, eles precisam dos 3 macronutrientes para saciar. Para dizer, estou bem, não preciso comer mais, estou satisfeito, estou satisfeita. Certo? Então, quando você come, por exemplo, se você comer, por exemplo, só proteína,
né? Tem pessoas que fazem dieta de proteína. Talvez você vai continuar com um pouco de fome, porque às vezes faltou um pouquinho de gordura ali naquela refeição, faltou um pouquinho de carboidrato naquela refeição, certo? Então, por isso que para você saber harmonizar o seu prato, vai ser um exercício muito importante para saciar essa fome que você não consegue parar de sentir. Então, em todas as suas refeições, você sempre pode, e claro, tudo que eu tô falando aqui é baseado no fato de que eu estou dando informações gerais, eu não conheço você especificamente, né? Então, claro que muitas vezes a gente senta com um paciente e a gente vai montar algo de acordo com os objetivos daquela pessoa e de acordo com o perfil daquela pessoa, da saúde daquela pessoa e até das doenças daquela pessoa, certo? Então, tem várias coisas para considerar. Mas, basicamente, você pode incluir no seu prato, para saciar a sua fome, 4 coisas, basicamente. Proteína, vai ser super importante, tá? E aí, muitas vezes, falta proteína no seu prato. Então, quando eu corrijo pratos, muitas vezes eu faço com os meus clientes, eu faço diário alimentar de foto. Então, ao invés de pedir para eles anotarem tudo que eles comem, eu quero ver foto do que eles estão comendo. Então, eu peço por 4 dias, eles vão me mandar foto de tudo que eles estão comendo. Tudo que tem caloria, eles me mandam foto. E aí, muitas vezes, eu vou ver ali que falta proteína, por exemplo, que é um macronutriente responsável por daqueles 8 hormônios que eu falei, responsáveis por saciar a fome e dar essa sensação, né, de saciedade. Pelo menos 4 deles são impactados só pela proteína, por exemplo, certo? Então, a proteína é extremamente importante para saciar essa fome excessiva que você sente hoje. E o que é interessante? A proteína, ela é muito pobre em calorias, por exemplo, né? Então, por isso que é um macronutriente muito usado estrategicamente para dietas de emagrecimento, tá? Mas não só, independente se você quer emagrecer ou não. Você que quer manter o peso, você que quer manter um bom aporte de massa magra, você que quer parar de sentir essa fome excessiva, insuportável, que te perturba o dia inteiro, então, muitas vezes está faltando proteína no seu prato. Certo? Então, essa é a primeira coisa, muitas vezes, que eu vejo nas fotos dos meus pacientes. Eu vejo que tá faltando proteína. Então, eu peço para eles colocarem um pouco mais de proteína. Porque às vezes a pessoa coloca ali um pedacinho, assim, de carne, né? O pessoal fala muito de comer aqui a palma da mão de carne, né? E para muitas pessoas isso não vai saciar absolutamente nada. Né? Muitas vezes a pessoa tem que comer uma mão inteira, né? Um bife inteiro. E às vezes metade de uma mão também, tá? Então, a primeira coisa é a proteína. Então, vamos falar desse prato que vai te saciar, né? E se você colocar em todas as refeições esses 4 ingredientes ou nutrientes que eu vou falar, você vai facilmente corrigir esse excesso de fome, tá? Então, o primeiro que eu falei é a proteína. Segunda coisa que você pode colocar no seu prato também para saciar são fibras. Fibras vindo da onde necessariamente? Dos legumes e verduras. Ou, por exemplo, alguns carboidratos e algumas fontes de gordura também são ricos em fibra. Então, por exemplo, o abacate, que vai ser a terceira coisa que eu vou falar para você colocar um pouquinho no seu prato, que é um pouquinho de gordura, tá? De uma gordura saudável. Mas o abacate, por exemplo, já é uma ótima fonte de fibra, tá? Ele tem bastante fibra. Por exemplo, legumes e verduras têm fibra. Outra coisa que tem fibra é fruta, por exemplo, como um kiwi, tem um aporte interessante de fibra. Outro tipo de carboidrato que tem bastante fibra são os feijões, as lentilhas, né? São carboidratos que têm proteína, mas também tem um aporte muito bom de fibras, certo? Então, a segunda coisa que você vai colocar no seu prato são fibras de alguma forma, tá? E no café da manhã, por exemplo, o que você poderia usar como fibra? Você poderia usar o psyllium, por exemplo, que é uma fibra, que é uma casca de uma árvore, tá? Que a gente usa como fibra. Tem conteúdo aqui sobre o psyllium.
E você acha em casa de produtos naturais. Então, por exemplo, no café da manhã, você poderia tomar ali uma dose, né, do psyllium, uma colher de sopa, por exemplo, diluído em água, antes do seu café da manhã. Se você for comer, por exemplo, só ovos e uma fruta, né, e às vezes você vai comer uma fruta que não tem tanta fibra assim, tá? Então, você pode dar essa suplementada com fibra. Suplementar com fibra ajuda bastante nessa saciedade que você tá precisando. Outras fontes de fibras também que são suplementares, né, que não vai vir muito ali dos carboidratos ou das gorduras, você pode usar a linhaça e a chia também. A linhaça e a chia são fontes de gordura boa, tá? Mas você pode usar também porque eles são ótimas fontes de fibra. Então, a segunda coisa que precisa entrar no seu prato são as fibras. Terceira coisa que precisa entrar no seu prato para você ficar bem saciado ou saciada são as gorduras de boa qualidade. Então, como eu falei, o abacate é um exemplo. O abacate você já elimina as duas coisas num alimento só, fibra e uma boa fonte de gordura, tá? Outra coisa também são as linhaças e as sementes, como eu falei. Então, linhaça e chia também são boas fontes de gordura e também são boas fontes de fibra num único alimento. Mas você também pode colocar um pouco de azeite na sua salada. O azeite vai ajudar também nessa saciedade. Você pode cozinhar as suas refeições no óleo de coco, com um pouquinho de óleo de coco, ou na manteiga, ou no azeite, tá? Mas, gente, o que vale aqui ressaltar é que você nunca precisa exagerar na gordura, tá? A não ser que você esteja fazendo uma alimentação específica em que o maior macronutriente que você está consumindo é a gordura, por exemplo, que é muito característica da dieta cetogênica. Então você não precisa exagerar na gordura, mesmo na gordura saudável, tá? Porque se você exagera na gordura, comendo também bastante proteína e uma quantidade de carboidrato moderada para média ali até alta, então isso vai gerar, por exemplo, às vezes um desequilíbrio de macronutrientes, pode até gerar um excesso de calorias no seu dia, e aí isso atrapalha o seu emagrecimento, tá? Então, não exagere na gordura e não precisa, isso que é o legal da gordura, você pode manter a pouca gordura na sua alimentação e aquele pouco já é suficiente para te saciar. Então, eu gosto de manter mais ou menos, claro, depende da pessoa, depende dos objetivos, mas eu gosto de manter de 1 a 2 colheres de sopa no máximo de gordura, tá? Então, a gordura ela vai ser um macronutriente interessante para saciar essa fome de leão que você tem todos os dias em todas as refeições, certo? Então, terceira coisa é a gordura. E a quarta coisa o quarto ingrediente, né, é o carboidrato. Então, você também pode usar os carboidratos para saciar a sua fome. Os carboidratos são extremamente importantes, tá? E você pode preferir os carboidratos que contenham mais fibra e mais proteína, como, por exemplo, as leguminosas, que a gente falou do feijão. Falei também da lentilha, tem o grão de bico. E aí eu sei que alguns de vocês não têm uma boa digestão dessas leguminosas, mas o que é interessante é que você faça o remolho desses alimentos. Então, deixa de molho o feijão e a lentilha e o grão de bico antes de cozinhar por 24 horas. Se possível, troca aquela água 1 ou 2 vezes, mas não precisa necessariamente. O mais importante é que você descarte aquela água, tá? E aí você vai cozinhar depois na sua casa. Então, por exemplo, se você sabe que você se sente mal com feijão e lentilha, evita comer esses alimentos fora da sua casa. Coma sempre na sua casa, tá? Porque na sua casa você sabe que você fez o remolho. Mas ali no feijão e na lentilha, no grão de bico, você vai ter ótimas fontes de carboidrato e também ótimas fontes de proteína e fibras também, tá? Então, são carboidratos que eu acho excelentes para saciar a fome, principalmente de pessoas que não se saciam com nada, né? Então, estão sempre com aquela sensação de fome. Então, esse é o segundo fator, vamos dizer assim, né? Da nossa explicação aqui do porquê que você tem tanta fome. Então, a primeira coisa é você saber diferenciar fome de vontade de comer, que eu já te ensinei como que você vai fazer isso de forma muito eficiente. E a segunda coisa agora é ver se você está incluindo
pelo menos nas suas 3 refeições principais, esses 4 ingredientes que eu falei: proteína, fibras, gordura de boa qualidade e carboidratos de boa qualidade, tá? E aí aqui nós estamos falando de comida de verdade, tá? Estou falando de arroz, feijão, legumes, verduras, tá? E esse tipo de carboidrato. As raízes todas são ótimas fontes de carboidrato. Também tem fibras, tá? O inhame, eu adoro o inhame e o cará, são ótimas fontes de carboidrato, saciam muito bem. Batata, se você gosta de batata, também tá tudo certo. Que mais? O arroz, tá? Pode ser um alimento interessante para vocês. E o que mais? As frutas, né? As frutas também são ótimas fontes de carboidrato para uma refeição, certo? Então, colocar esses 4 ingredientes nas suas 3 refeições principais do dia, isso vai saciar muito a sua fome. Mas eu queria que você respeitasse também essa ordem, tá? Então, coloca primeiro a proteína. Então, a prioridade do seu prato é proteína e, em segundo lugar, fibras. Terceiro lugar, gordura. Quarto lugar, o carboidrato, tá? Independente se você faz low carb ou não. Não é necessariamente, se você não é uma estratégia obrigatória, tá? Você não precisa necessariamente fazer low carb, tá? Mas se você sente muita fome, é muito interessante, né? Então a chance é muito grande. Então, às vezes, como eu falei, eu faço o diário alimentar com os meus pacientes e eu vejo que o prato deles está com muito mais carboidrato, por exemplo, do que proteína. E aí isso gera essa fome constante, vai gerar também os picos glicêmicos, que é a gente liberar muito açúcar na corrente sanguínea de forma muito rápida. E aí quando cai esse açúcar no sangue depois mais ou menos de 1h30 que você comeu, você vai sentir fome ou muitas vezes vontade de comer. Às vezes não é nem fome, mas é vontade de comer, aquela vontade de comer que te persegue constantemente, tá? Então, o que eu tô falando aqui, por exemplo, de doses, de quantidades, etc., isso vai variar muito e depender muito de você, de como tá a sua fome, sua saúde, seus objetivos hoje. Mas nesse processo, o que eu gostaria de falar é que, primeira coisa, se preocupe em corrigir a sua fome, tá? Não se preocupe tanto com o emagrecimento por pelo menos 2 semanas. Porque se hoje você sente muita fome, o que adianta você muitas vezes insistir em não colocar os ingredientes necessários que vão saciar a sua fome? Porque provavelmente seus hormônios estão desregulados. E aí você não emagrece, porque você tenta saciar a fome, mas você não consegue, daí você tem um episódio de compulsão, daí você vai exagera, você tenta segurar um pouco em uma alimentação, uma refeição, e aí você vai e exagera em outra, por exemplo, né? Então aí você vive nesses desequilíbrios. Então, se o seu problema hoje é fome exagerada, coloque em prática esses pontos que eu falei aqui, tá? Nas suas 3 refeições principais, por pelo menos 2 semanas. E aí veja como você vai se sentir muito mais saciada ou saciada. E aí um ótimo indicativo também é quando você, por pelo menos 3 horas, não tem fome. Não tem. Aí você pode até ter vontade de comer. E aí tá tudo bem, porque a vontade de comer, ela é causada por outros fatores, tá? A causa é outros fatores. Não é, então aí tá tudo bem, vamos dizer assim, ok, eu entendo que é normal que eu esteja com vontade de comer, mas eu sei que eu não estou com fome, porque talvez eu realmente esteja lidando com um vício em comida, né? Ou estou lidando com síndrome fúngica, ou tem, né, outros fatores influenciando as minhas papilas gustativas para eu sempre ter vontade de comer. Então aí é outra coisa, tá? Mas uma refeição mesmo que está, de fato, trabalhando aqueles mais de 8 hormônios relacionados à fome e saciedade que eu falei, ela vai te segurar por pelo menos 3 horas, tá? E quando você coloca esses 4 ingredientes no seu prato, por pelo menos 3 horas, então assim, às vezes 3h30, às vezes 4 horas, tem vezes que até 5, 6 horas eu fico sem fome, tá? Sem fome mesmo.
Então, vai te segurar muito bem. Então, mas o mínimo são 3 horas, tá? Antes de 3 horas, se você está sentindo fome, a fome mesmo, como nós falamos, então você comeria 2 ovos gelados cozidos, então você precisa ver o que tá faltando desses 4 ingredientes que eu falei, que vão saciar a sua fome, tá? E aí você fazendo isso por 2 semanas, agora sim, você pode trabalhar, por exemplo, nossa, agora eu sei como saciar a minha fome, eu sei a quantidade de proteína que eu preciso comer, eu sei a quantidade de fibras que eu preciso comer, eu sei a quantidade de gordura que eu preciso colocar no meu prato e eu sei a quantidade de carboidrato. E aí agora você pode sim brincar com essas quantidades. Ah, eu tô vendo que agora eu tô muito saciada. Significa que seus hormônios já estão equilibrando. Certo? Então, você pode começar a reduzir um pouco as quantidades se você acha que está comendo muito, por exemplo. Você não precisa em todas as refeições obrigatoriamente colocar gordura ou carboidrato, tá? Então, você pode manter mais ali a proteína e a gordura, a proteína e a fibra, e aí você pode, por exemplo, colocar vou comer aqui meu café da manhã um pouco mais rico em gordura, aí no meu almoço eu vou colocar um pouco mais de carboidrato, e assim por diante. Certo? Mas é claro, você pode colocar um pouquinho dos dois em todas as refeições também e tá tudo certo. Tá? É uma questão de preferência e às vezes do que você tem disponível na sua casa. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Me mandem aqui. E é basicamente isso que está faltando, né? São esses 4 ingredientes que está faltando para você não sentir tanta fome. E aí, uma vez você corrigindo a fome, aí sim você pode criar essas estratégias para continuar trabalhando o seu emagrecimento, não entrar no efeito platô, tá? E isso é uma das coisas fundamentais também quando você quer corrigir compulsão alimentar e vício em comida. Você precisa saber saciar a sua fome, né? Porque no minuto em que a gente às vezes dá aquela brecha, né, que fica com muito espaço ali e não sacia a fome, então come, por exemplo, refeições muito ricas em carboidrato, então aí aquele excesso de carboidrato não vai te saciar. E aí você vai ficar com fome. Café da manhã a mesma coisa. Muitas vezes você coloca ali, você acorda, daí você come uma fruta, come com aveia e não sei mais o que, um copo de suco, por exemplo, ou café preto, ou você toma o café com leite, pão, com alguma coisa dentro. Então, assim, aquilo ali é muito carboidrato e come uma fruta, né? Então, tá faltando proteína, está faltando fibras e é por isso que você, às vezes, sente vontade de comer o dia inteiro ou fome também. Você vai ficar com fome, né? Porque aquilo ali não está ajudando nesses hormônios como eu falei. Que a Célia comentou, realmente depois que inserir mais proteína, a fome diminuiu absurdo. Exatamente, tá? Então a sua fome vai basicamente desaparecer, né? Você vai ficar até sem apetite, basicamente você vai administrar aí você tem que administrar a vontade de comer, principalmente você que tem compulsão alimentar e vício em algum alimento, tá? Mas corrigindo a fome é um dos pilares fundamentais para você corrigir esses 2 fatores também, tá? Compulsão alimentar e vício. Mas você que quer emagrecer de forma definitiva, você também que busca esse emagrecimento, precisa corrigir a fome, tá? Porque é ali naqueles momentos em que você não tá com fome, então você fica brigando com você internamente, então você sente fome, mas aí você sabe que você comeu há 2 horas atrás, então você não quer comer e você segura, e aí depois você acaba descontando em algum momento. Por exemplo, são as pessoas que comem muito à noite, né? Então acabam tendo compulsão à noite, comem à noite, por quê? Porque muitas vezes está faltando, né? O seu corpo também, ele é muito inteligente, ele sabe quando está faltando nutriente, quando está faltando calorias, então ele vai gerar esses desconfortos no seu corpo e vai te gerar essa vontade de exagerar em algum momento, tá? Então, quando você se compromete a colocar proteína, gordura, fibras e carboidratos de boa qualidade nas suas 3 refeições principais, você corrige isso muito facilmente, tá? Mas faça por 2 semanas pelo menos. E aí você pode voltar para me contar aqui como que foi, certo? E aí, como eu falei, depois que você vai brincar em
em colocar ou não, por exemplo, a gordura ou o carboidrato em alguma refeição. Você pode até pular, tá bom? Mas é basicamente isso. Então, espero que essa live tenha sido muito útil para você. Deixe seu like, compartilha com quem sofre com isso, com quem precisa saber dessas informações, com quem sente muita fome e não consegue parar de comer, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.